Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nicolas Caires, sou médico do Corpo Clínico da Gênesis e hoje eu vim falar para vocês sobre um tema bastante atual e que me fascina muito, que é as opções de terapia de reprodução assistida em pessoas trans, tá? E por que é importante a gente falar disso? Se a gente lembrar lá da Constituição de 88, onde está escrito, né, que o direito à família é um direito civil e constitucional, um direito de todos. E nessa mesma Constituição se fala no princípio da pluralidade das entidades familiares, a gente vê que sim, a família é um direito de todos. E nesses todos estão inclusos também, obviamente, as pessoas trans, que são um público que está crescendo cada vez mais nos consultórios, tá? Ainda nessa linha de direitos e de legislação, em 2017, a Câmara Técnica de Reprodução Assistida do Conselho Federal de Medicina estabeleceu normas que regimentam os tratamentos de reprodução para a população LGBTQI+, tá? Toda ela. E em 2019, em setembro de 2019, saiu a última atualização das normas do Conselho Federal de Medicina para manejo e acompanhamento de pessoas trans, ou como está no documento, pessoas com incongruência de gênero, tá? O que esse documento fala para a gente? Que a idade mínima para começar a transição hormonal é 16 anos, desde que esse paciente ou essa paciente seja já acompanhado por uma equipe multidisciplinar, constituída por um endocrinologista, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes um ginecologista, tá? Para se fazer tratamentos cirúrgicos é a partir de 18 anos. No documento anterior, que é de 2010, essa idade mínima para fazer tudo era de 21 anos, tá? Então, que tipo de cirurgias são essas, tá? A gente tem as cirurgias de adequação sexual e as cirurgias de redesignação sexual. O que é uma cirurgia de adequação sexual? É a retirada, por exemplo, no homem trans, que é o indivíduo que nasceu num corpo feminino, tem útero, tem ovários, mas não se identifica, não se vê como mulher. E ele fazendo a transição hormonal, ele vai ter toda a sua aparência masculina, até porque ele se sente um homem, ele é um homem por dentro, né? Então, por fora ele também vai se tornar um homem. E para isso, muitos deles necessitam, para essa afirmação de gênero, a retirada das mamas, a mastectomia. Isso seria uma cirurgia de adequação sexual. Alguns, nem todos, querem tirar o útero, querem tirar os ovários, seja por questões de disforia, ou seja, uma questão aí na qual eles estão incomodados por terem órgãos que não estão fazendo parte mais da sua estrutura masculina, ou por uma questão de saúde, que aí pode ser feito até antes dos 18 anos. Existem casos aí de homens trans com dores no ovário, com dores no útero, homens trans que têm endometriose, tá? Homens trans com cisto, tumores de ovário, então tudo isso são cirurgias de adequação sexual, tá? Cirurgia de redesignação sexual é a cirurgia de mudança de sexo, que já é possível ser feita hoje, tanto no homem trans quanto na mulher trans, tá bom? Então, a partir desses direitos e desses marcos aí dos documentos do Conselho Federal de Medicina, eu agora posso começar a falar de como é esse processo de reprodução para esse perfil de paciente. Vamos lá. Tanto o homem trans quanto a mulher trans, eles vão passar, né, por um tratamento hormonal extenso até adquirirem as características físicas de homem e de mulher, que não tinham quando nasceram. Então, eles recebem uma carga hormonal muito grande. E aí, qual que é a implicação disso? Essa carga hormonal vai afetar seus órgãos sexuais.
No caso da mulher trans, a mulher que nasceu com características masculinas e faz transição para ter uma aparência feminina que condiz com a sua identidade de gênero, os seus testículos vão atrofiar, tá? Então, para a gente conseguir, depois de iniciar essa transição, uma produção de espermatozoides, a primeira coisa vai ser retirar esses hormônios temporariamente, tá? Assim também é no homem trans, né? Até ele conseguir as características masculinas, conseguir barba, ter pelos com padrão masculino, ter um padrão de distribuição de gordura corporal masculino, ou seja, deixar de ter a gordura acumulada no bumbum, deixar de ter a gordura acumulada aqui no quadril, ter a gordura acumulada mais abdominal, isso demora. E quando ele chega para mim no consultório, eu preciso desconstruir um pouco esse processo de transição hormonal, porque eu vou ter que retirar o hormônio tanto do homem quanto da mulher trans. Em alguns casos, isso é difícil, né? Primeiro porque não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, onde eu vá olhar assim, essa pessoa usa hormônio, está fazendo a transição há tantos anos, então eu vou tirar o hormônio dela e daqui tantos meses ela vai passar a produzir óvulos ou vai passar a produzir espermatozoides e a gente vai poder fazer um tratamento de reprodução. Não. É tentativa e erro. Eu retiro os hormônios e aí eu vou esperar que o seu eixo endócrino reassuma essa produção hormonal. Então, vamos falar primeiro um pouquinho da mulher trans, ou seja, fez transição e chegou lá para mim com seus testículos atrofiados. Dependendo da carga hormonal e dependendo do grau de atrofia, pode demorar, tá? E não só pode demorar, porque como em alguns casos isso pode nem acontecer espontaneamente. Em alguns casos eu tenho que dar uma substância chamada gonadotrofina, que vai estimular a hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui na base do crânio, a produzir hormônios para fazer o testículo funcionar novamente. E aí sim ela volta a produzir espermatozoides, tá? Parece simples. Tá produzindo espermatozoide? Vamos lá, vamos colher, vamos usar esse sêmen para fertilizar um óvulo. Só que tem uma questão mais delicada aí. Algumas mulheres trans, elas têm muita dificuldade, né, em aceitar esse processo. Primeiro que vão perder, como eu falei, algumas das suas características sexuais secundárias dessa aparência feminina. Segundo, que como é que é a coleta do sêmen, né? Tradicionalmente é feita como? Por masturbação. E para algumas mulheres trans é muito difícil esse ato da masturbação, porque isso é um ato que remete à identidade masculina. Então elas passam pelo que a gente chama de disforia, um desconforto psicológico em realizar esse ato, né? E aí, como é que a gente pode resolver isso? Né? Como é que a gente vai passar, driblar mais esse obstáculo? Uma opção que ainda a gente pode oferecer para esse perfil de paciente é fazer uma biópsia testicular. Eu ir lá no testículo dessa paciente, retirar um fragmento de tecido testicular para pegar espermatozoides direto do testículo. E isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa rara. Esse é um procedimento que a gente faz muito com homens vasectomizados, que de repente, no momento da vida, se arrependem, né, de fazer a vasectomia e querem ter outro filho. Então é um procedimento que já é muito feito no campo da reprodução, tá? Basicamente o processo é esse, né, para uma mulher trans. E aí vai depender, né, a gente sabe que a sexualidade humana é muito complexa, como é que vai acontecer essa gestação? O útero ela não tem, então não vai ser ela que vai gestar. Quem vai gestar? Depende de quem vai ser o parceiro dela, né? Essa mulher trans, ela pode ter um parceiro que é um homem cis, que é o homem que nasceu com as características sexuais de homem, se identifica como homem e ok. Então a gente precisaria aí de um óvulo de uma doadora anônima e precisaria de um útero de substituição, uma barriga solidária, né? A gente não fala barriga de aluguel aqui no Brasil, porque o processo não pode envolver dinheiro, né? Mas isso já é um tema para outra aula. Só estou dando as opções aqui para dar um panorama geral
do que a gente pode ter. Essa mulher trans, ela pode ser parceira também de uma mulher cis, ou seja, uma mulher que nasceu com características femininas, tem seus ovários e seu útero preservados. Então, se não houver nenhum problema, se não houver a questão da disforia, muitas vezes a fecundação, a gente suspendendo os hormônios, a gravidez pode acontecer até por métodos naturais, né? Porque uma tem aí a genitália masculina e a outra tem a genitália feminina e não tem nada que impeça, né? Se houver o problema da disforia, a gente parte para essas outras técnicas que eu falei. E essa mulher trans, ela pode ser parceira de um homem trans. Nesse caso, os dois também têm os aparelhos reprodutores preservados. Se o homem trans tiver útero, tiver ovários e quiser engravidar, ele pode inclusive gestar. Se não, a gente parte também para outras técnicas de reprodução assistida. E, por fim, essa mulher trans pode ser parceira de outra mulher trans, né? E aí, como é que faria? Precisaria, mais uma vez também, de um óvulo de uma doadora e de uma barriga solidária, tá? Então, esse é o perfil para as opções que eu tenho para tratamento de mulheres trans. E aí, agora, como é que fica em relação ao homem trans? O homem trans, lembrando, né, porque eu sei que isso pode dar um nó na cabeça de algumas pessoas, o homem trans é o homem que nasceu num corpo de mulher, mas se identifica, sua identidade de gênero corresponde à identidade masculina. Então, ele fez transição e tem todas as características, né? Vai ter pelos em distribuição masculina, vai ter barba, vai ter... Enfim, você vai olhar para ele, ele vai ser um homem, assim como eu, que sou um homem cis. Então, a primeira coisa, mais uma vez, é suspender os seus hormônios, tá? Eu vou lá, suspendo os hormônios que estão causando sua virilização. Mais uma vez, a gente tem que reforçar que ele pode perder algumas características, a voz geralmente não altera, os pelos podem rarefazer um pouco, mas isso depende do tempo que ele vai ficar sem o hormônio. A distribuição de gordura corporal pode alterar, né? Porque quando passa a usar o hormônio masculino, aquela deposição de gordura típica feminina, que é no bumbum, no quadril, ela muda. A gordura vai passar a se depositar mais no abdômen, deixando a pessoa com uma aparência mais reta e menos curvilínea, né? E isso pode mudar um pouquinho também. E aí, esses hormônios são hormônios que podem causar também, quando a gente estiver estimulando os ovários desse paciente, podem causar algumas alterações, porque a pessoa pode ficar mais sensível, pode ter alguns sintomas muito parecidos com sintomas psicológicos da TPM, pode sentir inchaço, né? Então isso tem que estar muito bem claro, tem que estar muito bem conversado quando a pessoa decide suspender, o homem trans decide suspender a terapia hormonal para afirmar seu gênero masculino e decide fazer um tratamento de reprodução para que ao final a gente consiga captar, retirar seus óvulos para fazer a fertilização. E aí, feito isso, quais são as opções que a gente tem? Aliás, antes de entrar na questão das possibilidades, também, assim como na mulher trans, o homem trans vai chegar para mim com os ovários atrofiados. Então, o tempo que eu vou precisar varia do mesmo jeito, né? Até ele retomar sua produção hormonal. Mas eu posso ter um homem trans que se relaciona com uma mulher cis, ou seja, os dois indivíduos desse casal têm útero e têm ovários, né? Então, a gestação pode ocorrer no útero de qualquer um dos dois. Eu posso tanto estimular, desde que os dois tenham uma reserva ovariana adequada, eu posso tanto estimular os ovários da mulher cis, pegar esses óvulos, inseminar, fertilizar com sêmen de um doador anônimo e transferir para o útero do homem trans, ou vice-versa. Isso chama-se gestação compartilhada. E é muito comum em casais de mulheres, né, em casais homoafetivos femininos.
O mesmo princípio eu posso usar para esse tipo de casal, homem trans com mulher cis. Agora, se eu tenho um homem trans que tem como parceiro um homem cis, ou seja, os dois têm aparência masculina, mas um deles tem útero e ovários. Se tiver tudo ok, o casal tiver uma sintonia boa, né, a gestação pode ocorrer até espontaneamente. O homem trans pode gestar e engravidar do homem cis, né? Basta a gente acompanhar no consultório, suspender os hormônios, de repente até para minimizar o tempo que ele vai ficar sem hormônios, a gente pode fazer aí uma indução de ovulação, tá bom? Outra possibilidade, outro cenário, eu posso ter um homem trans que se relaciona com outro homem trans, ou seja, é igual ao primeiro caso. Seria similar o tratamento. Os dois têm útero e ovários, então eu posso estimular os ovários de qualquer um dos dois e transferir para o útero de qualquer um dos dois depois, tá? E, por fim, um homem trans com uma mulher trans. Os dois também têm seus aparelhos reprodutores preservados, ou seja, o homem trans vai ter útero e ovários e a mulher trans, tendo os seus testículos e o seu órgão reprodutor masculino, seu pênis preservados, a gente, ao suspender a medicação, a gente pode até ter uma gestação espontânea ou, de repente, programar uma indução de ovulação para que eles não fiquem muito tempo sem hormônio, mas é possível também. Então a gente vê que, na verdade, o leque de possibilidades para a gestação em pessoas trans é muito amplo, né? Eu dei aqui 8 perfis diferentes de casal, de pessoas trans, e 8 possibilidades diferentes, né? A única preocupação, como eu já frisei aqui no começo da nossa conversa, é a questão do tempo, né, que esse indivíduo trans está fazendo os hormônios. Então, em alguns casos, a gente acaba não tendo resposta porque tem atrofia do seu órgão sexual. Uma tecla que eu bato muito hoje em dia é a gente conscientizar essas pessoas, já que estão surgindo tantos serviços aí, tem tantos profissionais que mexem com transição hormonal para pessoas trans, de repente conscientizar essas pessoas a congelar o material genético, na verdade congelar os óvulos e ou espermatozoides antes de fazer a transição, né? Até pouco tempo atrás, isso ainda era um tabu muito grande, né, aqui no Brasil. Era difícil uma pessoa trans chegar no serviço onde ela pudesse ser acompanhada, e quando chegava para fazer a transição hormonal, ela estava tão perdida, tão cheia de dúvidas, que a última coisa que ela pensava é que um dia poderia constituir uma família e ter um filho. Então, ninguém pensava nisso. Hoje em dia, eu referencio os meus pacientes para endócrinos que fazem esse trabalho aqui em Brasília, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre essa orientação antes de iniciar a transição de congelar óvulos e congelar espermatozoide. Não quer dizer que a pessoa vai usar, né? De repente a pessoa não quer ter filho mesmo, mas pelo menos ela não vai se arrepender no futuro, né? É uma poupança aí, vamos colocar assim, que a pessoa trans faz. De repente, nesse processo, inclusive, ela faz a cirurgia de mudança de sexo, se quiser, a cirurgia transgenitalizadora. Mas o seu material genético está lá guardado. Vai que mais para frente ela encontra alguém e quer tentar, né? Então, é um leque muito amplo de possibilidades que a gente pode oferecer para ajudar essa população a realizar o sonho de ter uma família, tá? Eu sei que é um assunto muito complexo, que às vezes a gente tem que ler de novo, assistir o vídeo de novo para entender alguns conceitos, mas é muito importante a gente falar disso. E eu deixo aqui o recado para todo mundo que aqui na Clínica Gênesis a gente está de portas abertas para receber você, pessoa trans, você que tem um parceiro trans, e estamos preparados, tá bom? Não tenham medo, não tenham receio, tá? Aqui a gente acolhe vocês, tá bom? Obrigado por terem assistido esse vídeo.
Obrigado por terem me ouvido, tá? Se você gostou, dá um like e se ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, gente!